Bom dia, galera do oitavo ano, vamos lá na nossa videoaula. Hoje nós vamos falar sobre fatoração, tá? Fatoração é uma continuação do assunto sobre produtos notáveis. Lembra que a gente estudou produtos notáveis? Quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença entre dois termos, produto da soma pela diferença, a soma de dois cubos, a diferença de dois cubos. Lembra que a gente estudou essas definições, né? Produtos notáveis especiais e produtos notáveis especiais. Dando continuidade a esse conteúdo, e aí eu já peço, tá, de antemão, que vocês deem uma lida novamente no conteúdo de produtos notáveis, para vocês lembrarem um pouco, para na hora que forem resolver os exercícios, vocês tá com tudo fresco na mente de vocês. Beleza. A partir disso, nós vamos estudar os processos de fatoração. O processo de fatoração vai ser importante para a gente quando a gente estiver trabalhando com expressões algébricas que a gente tem que fatorá-las, certo? Então, dentro do conteúdo de fatoração, nós temos algumas fatorações, temos alguns casos de fatorações. Quais são esses? Primeiro, a gente tem a definição de fator comum em evidência. E eu tenho certeza, tá, que esse primeiro aí, ó, esse primeiro todo mundo já utilizou, certo? De uma forma ou de outra todo mundo já utilizou esse primeiro, porque esse primeiro a gente utiliza desde lá de quando a gente aprende equação do primeiro grau, certo? Se você não aprendeu a colocar o fator comum em evidência, mas pelo menos você já fez a volta, tirar da forma de fator comum em evidência, certo? Porque, por exemplo, quando você tinha lá o seguinte termo, 3 que multiplicava x mais 2, esse cara está fatorado por termo comum em evidência. Como era que você resolvia isso? Você multiplicava 3 vezes x, 3x. 3 vezes mais 2 dá mais 6. Era isso que você fazia lá em equação do primeiro grau, certo? Só que vocês observam o seguinte, se eu vou fatorar por termo comum em evidência, eu tenho que perceber se existe algum fator comum. Por que definição de fator? Porque a definição de fator vem de multiplicação, tá? Vem de processo de multiplicação. Então, ó, eu sei que aqui o 3 está multiplicando o x. E aqui no 6, eu posso ter a definição de 2 vezes 3. Não foi o que a gente fez aqui, ó? 3 vezes 2 ou 2 vezes 3 dá o mesmo, né? Então, você observa que eu tenho 3, que é comum aos dois termos. Então, 3 é o fator comum. Então, eu posso colocar ele em evidência. Colocar ele em evidência é jogar ele para fora do parênteses, tá? Então, fazendo isso, eu tenho, ó, 3 que multiplica o que sobra. O que foi que sobrou daqui? Se eu tiro 3, sobra quem? X. Mais. Se eu tiro 3, sobra quem? O 2. Então, quando eu tinha essa expressão lá na minha equação do primeiro grau, na verdade, eu já estava trabalhando com a definição de fatoração, colocando o termo comum em evidência. Ou, na verdade, lá vocês estavam tirando, né, da forma de termo comum em evidência. Então, isso daqui não vai ser novidade nenhuma para vocês, certo? Então, tendo uma expressão desse tipo, tá? Não só serve para essa, serve para qualquer uma expressão. De forma mais geral, eu posso pegar a seguinte relação. XA mais BA mais 2A. E aí eu colocar o termo comum em evidência. Quem é comum a todos os termos? O A. O A tem nos 3 termos. Então, o A eu coloco ele em evidência, é colocar ele fora do parênteses, certo? E colocar dentro do parênteses tudo aquilo que vai sobrar quando eu tirar o A. Se eu tiro o A daqui, ó, sobra X. Mais. Se eu tiro o A daqui, sobra B. Mais. Se eu tiro o A daqui, sobra 2. Então, observe o seguinte, só foi para dentro dos parênteses aquilo que sobrou quando eu tiro o A da minha expressão aqui em cima, certo? Toda vez que eu tiro o A, o que sobra vai para dentro do parênteses. Então, eu estou colocando o termo comum em evidência. Beleza? Esse aqui é o nosso processo de fatoração por termo comum em evidência. O termo comum em evidência pode ser uma letra ou pode ser um número. Então, vocês têm que prestar atenção na hora que você pegar a sua expressão.
ou pode ser uma letra e um número ao mesmo tempo, certo? Deixa eu colocar aqui outro exemplo, né? Tudo isso aqui são exemplos, tá, pessoal? Exemplo 1, exemplo 2, e aí eu vou colocar aqui o exemplo 3, onde eu tenha uma letra e um número para colocar o termo comum em evidência. Então, no meu exemplo 3, eu vou ter 20x ao quadrado mais 8x, por exemplo. Observe que nesses dois termos eu tenho... Quem é 20? Eu posso escrever 20 como sendo 4 vezes 5, tá? X como sendo x vezes x. Todo mundo concorda que esse termo aqui é igual a esse de cima? Se você executar a multiplicação, você chega aqui no de cima? Então, se você chegar, beleza, é igual. Mas, quem é 8? 2 vezes 4 vezes x. Então, perceba que nesse termo, tá? Se você conseguir enxergar isso logo de cara, é claro que não precisa você fazer essa segunda parte, certo? Mas se você não enxergar, tenta lá separar cada termo da melhor forma possível para que vocês consigam enxergar. Então, olha só, eu tenho 4 como termo comum e também tenho x como termo comum. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4x como sendo meu termo comum. Coloquei ele em evidência. O que vai para em parênteses? Tudo que sobra. Se eu tiro 4 e o x sobra, 5x. Se eu tiro 4 e o x, quem sobra é o 2. Então tá aqui, ó. Coloquei mais um termo comum em evidência. Beleza? Percebam que outra característica, tá? Exemplo 4. Quando eu estiver fazendo a fatoração por termo comum em evidência de termos que sejam constituídos só por letras e expoentes, vamos lá, eu tenho x à quinta menos x à quarta mais x à terceira. Quem é o termo comum aqui? O termo comum vai ser sempre aquele termo de menor expoente. Então, nesse caso, ó, é o x ao cubo. Então, o x ao cubo eu coloco em evidência. E aí, ó, quando eu tirar x ao cubo daqui, quem lembra do processo de multiplicação de potência de mesma base vai lembrar que para de x ao cubo eu chegar ao x à quinta, eu preciso de x ao quadrado, porque eu conservo a base e somos expoentes. X ao quadrado. Menos, de x ao cubo para chegar a x à quarta, eu vou precisar apenas de x. Mais, de x ao cubo para chegar a x ao cubo, vou multiplicar por 1. Então tá aqui a multiplicação. E se você fizer chuveirinho, chuveirinho, né? Porque aqui está multiplicando tudo que está dentro. A partir da definição de chuveirinho, chuveirinho, você chega novamente nessa expressão. Pessoal, então tá aí, tá? A fatoração, colocando o fator comum em evidência. Passando para o próximo tópico de fatoração. Vou apagar aqui, tá? Copinha aí no material de vocês. Tudo organizadozinho. E aí nós vamos por fatoração, né? Por agrupamento agora. Por agrupamento. Quando é que eu vou fatorar por agrupamento? Primeiro, tá? Geralmente, primeiro, você tem que ter a quantidade de termos que são pares, tá? Geralmente você não aplica fatoração por agrupamento quando você tem a quantidade de termos ímpares. Você só aplica quando a quantidade de termos é par, certo? É o primeiro princípio que vocês têm que lembrar na hora que for fazer a fatoração por agrupamento. Segundo, a fatoração por agrupamento é um processo que utiliza a fatoração por termo comum em evidência. Porém, não dá para aplicar o termo comum em evidência logo de cara. Por quê? Porque os termos que você vai ter, ele não tem um único termo em comum. Ele vai ter mais de um. Então, um exemplo para isso aqui, ó, eu posso colocar um exemplo, né? Para isso aqui eu posso colocar ax mais by mais, deixa eu ver, viu aqui? Ax mais by mais bx mais xy. Tá aqui meu termo. Olha só. Percebam o seguinte. Eu tenho... Eita, desculpa aqui, tá? Aqui é ax, ay. Certo? Então, olha só. Perceba o seguinte. Se eu pegar 2 a 2, eu tenho um termo comum em evidência. Se eu pegar esse cara e esse, eu tenho B, que é termo comum.
Se eu pegar esse cara e esse, eu tenho y, que é termo comum. Se eu pegar esse cara e esse, eu tenho x, que é termo em comum. Se eu pegar esse e esse, eu tenho a, que é termo em comum. Porém, você não consegue identificar um único termo que seja comum a todos eles. Então, o que é que acontece aqui? Vou fatorar colocando termo comum em evidência. Como é que eu faço isso? Vou fatorar por agrupamento, tá? Mas aí eu vou agrupá-los, como o próprio nome já diz, né? Então, eu vou pegar esse primeiro cara aqui, ó, com esse daqui. Quem é o termo comum entre eles dois? X. X, que multiplica quando eu tiro o x, que é que sobra? A mais B. A mais B, certo? Mais. E aí eu peguei esse cara e esse. Quando eu pego esse e esse, quem é o termo comum? Y, que multiplica quem? A mais B. Deixa eu colocar na ordem que está aqui, né? B mais A. Certo? Foi isso que aconteceu. Mas percebam o seguinte. Esse cara aqui, ó, esse termo, é igual a esse? Sim ou não? É, né? Eu posso reescrever esse termo como sendo o seguinte. A mais B mais Y, A mais B. Mudou alguma coisa? Não, porque em uma operação de adição a gente tem a propriedade comutativa, né? Não sei se vocês lembram aí. Mas trocando a ordem das parcelas, a soma não se altera. Beleza? Lembra essa propriedade? Então, a partir dessa propriedade, eu posso fazer essa mudança, beleza? Então, observa agora que esse cara ficou idêntico a esse. Então, se eles são idênticos, eu posso colocar novamente esses dois caras em evidência. Então, eu vou ter A mais B, que eu estou colocando eles em evidência, vezes X mais Y, que é o que sobra. X mais Y. Não é isso? Ó. Se eu tirar A mais B daqui, quem é que sobra? X. Se eu tirar A mais B daqui, quem é que sobra? Y. Então, aí eu coloquei, fiz uma fatoração por agrupamento, tá? Deixa eu pegar aqui o nosso material para ver se ele tem um exemplo com números, que aí ia ficar mais interessante. Nosso material não dá um exemplo com números. Dá, tem um aqui. Deixa eu ver aqui, viu? Ele pega o seguinte exemplo. Ele pega, por exemplo, 3x mais 3y mais a menos 2b. Mais a, desculpa aí, tá? Então, o termo é 2a, 2ax, 2ax menos 4by, é 4by, meu Deus, 4bx, 4bx, mais 3ay, menos 6by, 6by. Beleza? Então tá aí, ó, 4 termos, eu tenho que fatorar eles, e aí eu só posso fatorar ele por agrupamento. Lembra lá, a quantidade em par, né, de termos, e aí você observa que todos eles, se eu pegar todos eles, eu não encontro um único termo que seja comum, né? Nesse termo aqui eu tenho 2, entre esse e esse eu tenho 2, entre esse e esse eu tenho 2, entre esse e esse eu tenho um A, entre esse e esse eu tenho um X, entre esse e esse eu não tenho nenhum, entre esse e esse eu tenho 2, tenho B. Mas só que não existe um que seja comum a todos. Então eu vou começar a agrupar para que eu possa fazer a minha fatoração. E aí, agrupando, eu aplico a definição de fator comum em evidência, viu? Aí, ó, utilizo os dois, tá? Então eu tenho o seguinte. Se eu pegar esse cara e esse, ó, eu tenho 2x, né? Porque 4 é 2 vezes 2, lembrem aí, tá? Então, ó, que multiplica quem? Se eu tiro o 2x, sobra o A. Menos, se eu tiro 2x, sobra 2b. 2b. Mais, entre esse e esse eu tenho 3. Entre esse e esse eu tenho 3y, né? Porque 6 é 2 vezes 3. Então eu tenho 3 lá também. Então, que multiplica quem? Se eu tirar o 3y, sobra A. Menos, se eu tirar 3y, sobra 2b. Tentem verificar, tá? Tentem fazer essa representaçãozinha que eu faço em cima para melhor visualização de vocês. Observe que esse cara é igual a esse, então eu coloco novamente em evidência. Que multiplica quem? 2x mais 2y.
certo? Essa é uma questão aí do livro. E aí o livro diz que esse cara aqui vale um valor, esse cara vale outro, e ele quer saber qual é o resultado dessa expressão. Mas isso não vem ao caso. Estou ensinando a vocês a colocar o termo comum em evidência. Então, preste atenção nessa situação, certo? Próximo tópico de fatoração. Anotem aí no caderno de vocês. Organizem, tá? Faça a representação. E aí a nossa próxima fatoração é o trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito é o nosso próximo tópico. Para o nosso próximo tópico, como o nome diz, né, eu tenho trinômio. Se vocês lembrarem lá da definição de polinômio, né? Monômio 1, binômio 2, trinômio tem 3 termos. Então é um termo com 3 termos, só que ele é um quadrado perfeito. Ou seja, se eu colocar esse trinômio dentro de uma raiz quadrada, eu consigo extraí-lo. É essa definição de quadrado perfeito. Lembra lá, ó? O 4 é um quadrado perfeito, o 9 é um quadrado perfeito, o 16 é um quadrado perfeito, o 100 é um quadrado perfeito. Por quê? Ao colocar dentro de uma raiz, eu consigo tirá-lo. Então, se esse trinômio eu colocar dentro de uma raiz, eu consigo tirar porque ele é um quadrado perfeito. Só que como é que eu fatoro um trinômio quadrado perfeito, né? Porque, observando logo de cara, você não percebe que ele é um trinômio quadrado perfeito. Olha só o exemplo. Exemplo aqui, tá? X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Se eu pedir para você extrair a raiz quadrada desse termo, se eu pedir para você extrair a raiz quadrada desse termo, será que você ia conseguir me dizer que a raiz quadrada dele é x mais y? Logo de cara, ó, a raiz quadrada desse cara é x mais y. Não, né? Então, como é que eu posso deduzir que a raiz quadrada dele é x mais y? Então, vamos lá. Para a gente conseguir identificar que esse cara é um trinômio quadrado perfeito, eu tenho que fazer isso primeiro, tá? Identificar isso nele, essa característica nele, que ele é um trinômio quadrado perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou extrair a raiz quadrada do primeiro termo e vou extrair a raiz quadrada do último termo. Extraindo a raiz quadrada do primeiro, eu tenho x. Extraindo a raiz quadrada do último, eu tenho y. Quando eu multiplicar esse cara por 2, isso aqui é uma multiplicação, tá? Se eu multiplicar por 2, x vezes 2, 2x, 2x vezes 2 vezes y, dá 2xy. Então, se a multiplicação deles três der o termo do meio, então eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Então, como é que eu posso representá-lo agora na forma fatorada? Vou pegar o primeiro, vou pegar o último e vou elevar ao quadrado. Olha só, você usa as 3 definições para montar, certo? Ah, professor, está faltando ali o sinal do meio. Beleza, então olha para o primeiro sinal da expressão. O sinal é mais, ó. Então esse sinal vai lá e desce. Positivo. Simples e fácil assim, tá? Eu identifico que é um trinômio quadrado perfeito, depois aí eu coloco ele na sua forma fatorada. E agora sim, ó, se eu pedir para você extrair a raiz quadrada de x mais y, x mais y ao quadrado, e aí você pode aplicar a definição, né? A raiz cai com o quadrado, ficando só x mais y. Por isso que ele é um trinômio quadrado perfeito. Eu consigo retirá-lo de dentro da raiz. Então, todo o processo de determinação de um trinômio quadrado perfeito é esse daqui, certo? Extrai a raiz quadrada do primeiro, extrai a raiz quadrada do último e multiplica por 2. Quando você extrair as duas raízes quadradas e multiplicar por 2, tem que dar o termo do meio. Deu o termo do meio? É um trinômio quadrado perfeito. Vou reescrever ele na sua forma fatorada. E aí eu pego o primeiro, pego o último termo e elevo ao quadrado. Eu só me preocupo com o sinal do meio quando eu olhar para aqui, ó. O sinal que aparece aqui, o primeiro sinal que aparece na minha expressão é mais. Então, o sinal é positivo. Por que isso, professor? Porque eu poderia ter esse cara e o sinal daqui, ó, fosse menos. Eu poderia ter a mesma expressão. X ao quadrado é menos 2xy mais y ao quadrado. E a forma fatorada dele seria a mesma. X, y ao quadrado. Só que o sinal do meio seria negativo. Lembra que quando a gente trabalhou com produtos notáveis, né, e na revisão que você fez, né, eu pedi para você fazer revisão, o que você ainda vai fazer, você estudou
quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. Então, um trinômio quadrado perfeito ou pode ser esse termo, quadrado da soma de dois termos, ou pode ser esse termo, quadrado da diferença de dois termos. Beleza? O processo é esse, tá? Anotem aí passo a passo, organizem no material de vocês, para que vocês possam entender. Próximo tópico de fatoração, pessoal. Próximo tópico de fatoração é o produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Então você tem lá x ao quadrado menos y ao quadrado. Aí aqui não tem um processo, tá? Professor, tem um processo para a gente encontrar? Tem não. Quando você fatorou por fator comum em evidência, tinha um processo. Você identifica que é um fator comum, coloca ele em evidência, que é fora do parênteses, e coloca dentro do parênteses tudo que sobra, certo? Quando foi por agrupamento, você identificava que era o termo comum ali, de 2 em 2, e você fatorava, tem que ter uma quantidade de par de termos, beleza. Quando foi trinômio quadrado perfeito, retira a raiz quadrada do primeiro, retira a raiz quadrada do último, multiplica ali por 2, identifica que é um trinômio quadrado perfeito e coloca na sua forma fatorada. Só que a diferença entre dois quadrados, né? Desculpa que eu copiei aqui errado, ó. É a diferença de dois quadrados, a definição. Deixa eu repetir aqui, ó. Diferença de dois quadrados. Diferença de dois quadrados. Como é que eu coloco ele na forma fatorada? Aí você tem que lembrar do produto notável, produto da soma pela diferença de dois termos. Porque como é que eu resolvia lá? Eu resolvia colocando, deixa eu fazer aqui, tá? X mais y vezes x menos y. Se eu aplicasse figurinha, ficaria x ao quadrado mais menos, né? Menos xy, depois mais xy, depois menos y ao quadrado. Esse cara sumiu com esse, ficando x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, beleza. Olha só. O produto da soma pela diferença se tornou a diferença de dois quadrados. Então, eu tenho que lembrar disso. Certo? Se eu não conseguir lembrar disso, eu não vou conseguir fazer. Porque toda vez que eu tiver diferença entre dois quadrados, eu copio ele dessa forma. É o produto da soma pela diferença de dois termos. Ah, professor, mas pode ter situações mais complicadas? Podem. Por exemplo, eu posso ter 16x ao quadrado mais 25, por exemplo. Mais não, menos. Está na forma da diferença de dois quadrados? Não, porque eu tenho que ter a elevação dos quadrados. Porém, cada cara aqui pode ser escrito na forma, tá? Quem é 16? É 4 ao quadrado. Então, eu posso escrever isso como sendo 4x, entre parênteses, ao quadrado. Menos. Quem é 25? 5 ao quadrado. Então, agora sim, diferença entre dois quadrados. Então, é 4x mais 5 vezes 4x menos 5. Acabou. E basta que você encontre essa definição, tá? Um exemplo que eu coloco que geralmente ninguém acerta. X ao quadrado mais 2. Menos 2, desculpa. Menos 2. Professor, isso aí é a diferença dos quadrados. 2 não dá para ser escrito na forma de quadrado. Dá sim, quem disse que não dá? Olha só. X ao quadrado menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado. A raiz quadrada de 2 ao quadrado não é igual a 2? É ou não é? Então, eu só reescrevi de outra forma, mas é a mesma situação. Então, aqui eu posso colocar x mais raiz de 2, que multiplica x menos raiz de 2. Então, está feita aí a minha diferença dos quadrados. Beleza? Esse aí era o processo de fatoração dito descrito pela diferença de dois quadrados. Certo, pessoal? Para finalizar, deixa eu ver aqui se é para finalizar. Beleza, temos aqui dois tópicos ainda. Lembra dos produtos notáveis especiais? Quais eram eles? Eu tinha a definição de
A mais B mais C ao quadrado, que esse a gente não utiliza o processo de fatoração, tá? Dá para aplicar? Dá. Mas a gente não utiliza, o próprio livro de vocês não traz. E tinha lá o produto notável que a gente chegava na soma entre dois cubos e na diferença de dois cubos. Não sei se vocês lembram, eu vou aplicar aqui de forma rápida, tá? Porque eu pedi para vocês fazerem revisão. Então eu tenho, se eu tiver x ao cubo mais y ao cubo, esse cara sempre vai ser igual a x ao cubo, x mais y, que multiplica x ao quadrado menos 2xy, menos xy mais y ao quadrado. Então tá aí. Eu tinha esse produto notável e fazia você chegar nessa definição quando vocês resolviam tudo isso daqui, né? Fazendo chuveirinho, vocês conseguiam chegar nessa definição. Deixa eu fazer aqui o chuveirinho desse pra gente poder mostrar, né? X vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes menos xy, menos x ao quadrado, y. X vezes y ao quadrado, mais xy ao quadrado. Depois eu tenho y vezes x, mais xy ao quadrado. Não, x ao quadrado y, desculpa. Depois, y vezes menos xy, menos xy ao quadrado, agora sim. Mais y vezes mais y ao quadrado dá mais y ao cubo. Automaticamente, esse cara some com esse e esse cara some com esse, ficando apenas x ao cubo mais y ao cubo. Então tá aqui. Eu provo a vocês que esse cara realmente é esse cara, tá? Então eu tinha esse produto notável e fazia você chegar nele. Então vocês sabem que, por definição, a forma fatorada desse cara é essa representação, certo? Porque desse produto notável eu chego nele. E como é que eu faço para fatorar? Tá aqui a representação, é direta, tá? Não tem bicho de cabeça não. A relação é direta. A mesma coisa quando for a diferença de dois cubos. A diferença entre dois cubos, a relação direta é parecida com essa. X menos y, que multiplica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. O que é que vocês percebem que mudou de um para o outro? Quando é a soma entre dois cubos, o primeiro sinal que aparece no trinômio é menos, né? O sinal do primeiro termo é mais. O sinal do primeiro termo é mais. Mas o sinal que aparece no trinômio, o primeiro sinal que aparece, é menos. Beleza? Quando é a diferença, o primeiro sinal que aparece no primeiro parênteses é menos. Mas o primeiro sinal que aparece no trinômio é mais. Então, se você pegar essas duas diferenças, você consegue aplicar a definição. Geralmente, o que é que eu faço? Eu aprendo um. Se eu aprender um, eu consigo lembrar do outro, certo? Isso era o que eu fazia no tempo que eu estudava, tá? No tempo que eu perdia tempo, horas e horas estudando, certo? Além dessa definição da soma de dois cubos e da diferença de dois cubos, nós temos o cubo da soma de dois termos. E aí, onde é que está, né? Cubo da soma de dois termos. Deixa eu colocar aqui x mais y, olha só a diferença, tá? Ao cubo. É diferente do primeiro exemplo que eu estava dando aqui anteriormente. A resposta disso aqui é x ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo. Se você conseguir resolver tudo isso fazendo x mais y vezes x mais y vezes x mais y, você vai chegar nessa definição. A gente viu isso lá em produto notável. Como eu pedi para você fazer revisão, novamente citando a revisão, vocês vão ver isso lá atrás, certo? Então, como é que eu faço para sair daqui e chegar aqui? Aí é algo parecido com o trinômio quadrado perfeito, né? Você vai retirar, só que aqui você tira a raiz cúbica do primeiro termo e raiz cúbica do último termo. Raiz cúbica, x. Raiz cúbica, y. Aí agora você tem que observar duas vezes. Você tem que dar esse termo do meio e esses dois termos do meio, né? Então,
o primeiro termo que tem que dar tem que ser o seguinte, ó. 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo. Beleza, 3x ao quadrado y. O segundo vai ser 3xy ao quadrado. 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. É sempre assim, tá, pessoal? Parece ser difícil, mas não é. É só questão de prática. Se vocês praticarem, vocês conseguem verificar isso. Se os dois deu o termo do meio, beleza. Então eu tenho x mais y ao quadrado. Simples assim. Se por acaso esse cara fosse menos e esse cara fosse menos, se esse primeiro sinal fosse menos, aqui seria menos, tá? Como é mais, o processo do meio é mais, que é o cubo, não é o quadrado. Certo? E aí a gente tem a nossa resolução, ou melhor, a explicação do conteúdo. E agora vocês vão ficar com o exercício. Vocês vão fazer o exercício de aplicação da página 104. O exercício 15, 16, 17 e 18. Certo? E até o 20. Tá? Até o 20. Do 15 ao 20. Certo, pessoal? Para a nossa próxima aula.